calor transforma, a vida surge, mostra que veio, aproxima. O calor é humano, é energia de grandes ideias. O calor molda, desenvolve, leva além. O calor é sinal de recomeço, é a característica de um povo, de um lugar. O calor é a nossa alma. E onde tem calor, tem transformação. Unip, transformamos quem transforma. João Pessoa agora é mais over do que nunca. Nono ano, ensino médio e cursinho. A melhor equipe do Nordeste e de João Pessoa está no over. Túlio, Jorge Oliveira, Márcio Kraus, Carlos Campos, Rafael, Evandro, Renato Júnior e grande time de professores. Uma das melhores escolas do Brasil agora em João Pessoa. A equipe que mais aprova está reunida aqui. No over você vai entender o que são resultados de verdade. Seja over, matrículas abertas. Olá, alunos! Questão que trabalha a letra de uma canção. Vamos a ela? Temos aqui um trecho da canção Livros, de Caetano Veloso. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor tátil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes gaiolas, em fogueiras ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou, o que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever um. Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. No excerto anterior, os livros são caracterizados por uma relação entre A. Criação e crítica, B. Assunto e recepção, C. Conteúdo e atemporalidade, D. Transcendência e materialidade, e intencionalidade e interpretação. Temos já logo no comecinho da música, né, que os livros são objetos, né, transcendentes e que nós devemos amá-los de um amor que ele é tátil, ou seja, de um amor que ele é material, logo que torna essa alternativa correta. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Olá, alunos! Questão que discute a função da arte. Vamos a ela? Temos aqui um pequeno texto da semiótica da arte e da arquitetura, um trecho dessa obra de Décio Pignatari. No choque da arte com a ciência e a tecnologia, dois outros aspectos podem ser ressaltados. O primeiro referente ao fato de os artistas se haverem bandeado para o outro lado da barricada, ou, melhor, passaram a combater em duas frentes, simultaneamente, a de sua própria criação e a da teoria doutrinária. Um exemplo típico e histórico dessa nova atitude dos artistas, investindo-se nas funções de críticos e teóricos, é o dos escritos e manifestos do grupo reunido em torno da revista De Stijl, na Holanda, porta-voz do neoplasticismo e cujo fundador e principal animador foi Theo van Doesburg. Discutir a função do artista é uma das características que distingue a arte dos dois últimos séculos. Nesse sentido, existe uma alteração na função da arte justificada a. Pela ruptura do artista com a crítica especializada. O contrário, na verdade não existe ali uma ruptura. O texto fala que, na verdade, existe o acúmulo de função dessas duas coisas. B. Por um acréscimo de funções à figura do artista. Justamente, o artista hoje acrescenta dentro da sua função também a função de crítico. C. Ao se analisar uma queda do número de críticos. Na verdade, se você tem os artistas também exercendo a crítica, você tem um aumento desse número e você não tem nenhum dado que fale especificamente do número de críticos. D. Pela produção artística holandesa, particularmente. O exemplo usado é holandês, mas ele não particulariza essa questão, ele fala da questão da arte de forma geral. E. Em virtude de uma geração considerada antiquada. Na verdade, aqui a referência que trabalha ciência e tecnologia, logo, descarta essa possibilidade. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B.
Olá, alunos! Questão que trabalha com a análise da letra de uma canção. Vamos a ela? Temos aqui um trecho de Bom Conselho, de Chico Buarque. Ouça um bom conselho que lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Lançada dentro do contexto social da ditadura militar, no disco Quando o Carnaval Chegar, de 1972, a canção anterior de Chico Buarque trama uma série de referências de caráter paródico a provérbios consagrados à cultura popular brasileira. No texto, o tom paródico evidencia-se por meio do ou da a subversão dos sentidos originais. Exatamente, existe uma mudança daqueles sentidos originais, que é o que causa todo esse tom de paródia. B. Relação de intertextualidade. Embora exista essa referência, ela não se mantém sozinha. Portanto, o tom paródico vem, na verdade, da mudança dos sentidos e não da evocação apenas dos conselhos. C. Efeito humorístico e cômico. Mais uma vez, o efeito humorístico e cômico está lá, mas ele não se sustenta sozinho. Bem como D. Reiteração de imagens e E. Crítica à ditadura. São elementos que estão lá, mas não são os elementos que evidenciam a questão da paródia, sendo ali a questão da subversão como o papel principal. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Olá, alunos! Questão que fala sobre a publicidade. Vamos a ela? A publicidade surge como fator decisivo na diferenciação dos produtos, na identificação de público-alvo e sua fidelização, além de se tornar fator competitivo. Logo, a publicidade, mais do que anunciar, muitas vezes tem papel de reforço da marca e de promover o lado simbólico do que é ofertado, pois as qualidades e funções do produto ou serviço muitas vezes já não bastam para torná-lo atrativo, já que a oferta de produtos e serviços com praticamente as mesmas características e funções é, geralmente, grande. De acordo com o texto, a fidelização do público-alvo pela publicidade também ocorre por meio do ou da a acentuação da competitividade entre as marcas. Na verdade, não temos aí essa fidelidade por causa da competitividade, mas sim pelas mudanças que são feitas por cada uma das marcas para ressaltar aí o como elas são diferentes. B. Encobrimento das qualidades e funções dos produtos. Encobrimento não. Na verdade, eles devem ser ressaltados para poderem ficarem diferentes. C. Promoção dos aspectos simbólicos do produto. Exatamente, quando você tem produtos que eles são muito parecidos estruturalmente em função, o aspecto simbólico ele é ressaltado para que você possa vender o produto. D. Controle da oferta de produtos e serviços. Na verdade, não é essa questão do controle que está sendo ressaltada, mas sim como vender quando os produtos são extremamente parecidos. E. Redução da produção em massa. Também não é sobre redução que está sendo falado, mas sobre a questão de como você trabalha os aspectos de cada um dos produtos. Logo, a alternativa C é a alternativa correta. Olá, alunos! Questão que trabalha a análise do trecho de um conto. Vamos a ele? Temos aqui um trecho de Apelo, de Dalton Trevisan. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite pela primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos.
A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada, o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Atentando-se às características essenciais do gênero conto, o texto anterior rompe com a linearidade narrativa de modo a impedir a percepção da evolução do tempo cronológico. Na verdade, aqui existe uma preocupação de ressaltar o tempo cronológico e como as coisas foram sendo sentidas com a falta da personagem. B. Constitui uma exceção ao padrão corriqueiro do gênero ao apresentar muitos personagens e cenários. Na verdade, nós temos aqui um número que ele é pequeno. Nós temos, na verdade, um narrador falando e rememorando o tempo todo da senhora dentro de um espaço que ele é bem delimitado da casa. Portanto, não temos aí esses muitos personagens que estão aí na alternativa. C. Dispensa uma situação narrativa concisa e específica ao encadear uma série de pensamentos e ações. Na verdade, temos aí sim uma narrativa que ela é concisa. Portanto, isso está incorreto. D. Distancia-se da temática usual do gênero ao se propor a discutir laços familiares. Se nós pensamos essa questão temática aí do conto, ele é bem diverso, todo tipo de assunto cabe. Portanto, você não tem uma temática usual que possa ser aí privilegiada. E apresenta grande parte de seu conflito construído no plano do tempo psicológico. Exatamente. Na medida em que o tempo cronológico vai passando, o tempo psicológico do narrador vai mostrando como a falta da senhora vai sendo sentida por ele. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Olá, alunos! Questão que trabalha com um texto publicitário. Vamos a ele? Temos aqui um anúncio. Mude de atitude e ajude muita gente a ganhar a vida. Separe o lixo e acerte na lata. No cartaz, a combinação entre os elementos verbais e não verbais visa a. Demonstrar que as latinhas são as principais responsáveis pela poluição ambiental. Na verdade, as latinhas elas são apenas elementos ilustrativos do processo de reciclagem. Então, aí temos já isso inviabilizando essa alternativa. B. Convencer o leitor a fazer doações financeiras às empresas da área de reciclagem. A peça aqui ela investe, na verdade, na consciência ambiental e não num projeto de doações. C. Atentar para a importância da relação entre reciclagem e sustentabilidade. Exatamente. Pensando aqui justamente nessa relação de separar o lixo, a gente tem, na verdade, uma mudança de atitude que trabalha com todo o meio ambiente, o que torna essa alternativa correta. D. Incentivar o leitor a tornar-se um profissional da área do meio ambiente. Nós não temos elementos aqui que trabalhem com isso. Na verdade, a ideia é de você fazer a sua parte com relação à reciclagem, não necessariamente sendo um profissional da área. E dissociar a ideia da coleta seletiva do processo de reciclagem. Na verdade, o que acontece aqui é uma associação da ideia da coleta seletiva e não uma dissociação, o que já torna essa alternativa incorreta. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Olá, alunos! Questão que trabalha com a análise da letra de uma canção. Vamos a ela? Temos aqui um trecho de O Bem do Mar, Dorival Caymmi. O pescador tem dois amores, um bem na terra, um bem no mar. O bem de terra é aquela que fica na beira da praia quando a gente sai. O bem de terra é aquela que chora, mas faz que não chora quando a gente sai. O bem do mar é o mar,
é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. Na canção, exploram-se diversos recursos estilísticos e musicalidade da língua portuguesa por meio da utilização de marcas de oralidade na passagem A. O bem de terra é aquela que chora. B. Um bem na terra, um bem no mar. C. O bem da terra é aquela que fica. D. O pescador tem dois amor. E. O bem do mar é o mar. Se observarmos aqui, a presença de marcas da oralidade acontece justamente aqui na letra D, onde existe essa questão do plural, que fica evidente que o trabalho reflete mais a questão da oralidade, reflete mais esse recurso que mostra, na verdade, a fala que ela é mais popular. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Olá, alunos! Questão que trabalha com a análise de um poema. Vamos a ele? Temos aqui um trecho de Anjo no nome, Angélica na cara. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor, e anjo juntamente ser angélica flor, e anjo florente em quem, se não em vós se uniformara? Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio, e minha guarda livrara eu de diabólicos azares, mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjos que me tenta e não me guarda. São elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do barroco brasileiro encontrados no poema ou a preocupação do eu lírico com a realidade social e o uso de hipérbatos. Não temos essa questão de preocupação social, o que então não é um elemento trabalhado pelo barroco. B. Conflito entre o ser e o parecer e respeito à métrica tradicional. Exatamente, na verdade, esse conflito todo entre ser e parecer, ele é fundamental ali para o barroco, bem como esse respeito a essa questão da métrica tradicional. C. Uso de linguagem simples e presença de jogo antitético. Só esse uso de linguagem simples já tira a ideia do que é o foco do barroco. D. Liberdade formal da estrutura poética e temática sacra. O barroco tem sim temáticas sacras, porém essa questão da liberdade formal não é foco do barroco. E. Temática nacionalista e uso do verso livre. Mais uma vez, não temos ali uma métrica que seja solta, bem como o tema que nesse caso também não é nacionalista. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Olá, alunos! Questão que trabalha obras de arte. Vamos a ela? Temos aqui a crucificação de São Pedro, de Caravaggio. Além do característico jogo de luz e sombra, o conhecido chiaro-oscuro, observa-se na imagem uma outra técnica de composição típica do barroco, que consiste na valorização de cenários requintados, contrastando com a simplicidade das personagens. Na verdade, aqui não temos essa presença de cenários requintados no barroco. B. De expressões faciais que revelam serenidade, suavizando a tensão da cena. Aqui o problema é a questão da serenidade. Se voltarmos aqui para a cena, vemos que as personagens não têm uma cara serena, mas sim uma cara de tensão, uma cara de dor. É isso que revela essas características do barroco. C. Da divisão da tela em dois hemisférios bem distribuídos, privilegiando a harmonia. Eles não estão bem distribuídos. Na verdade, nós temos boa parte dos elementos em uma das partes da imagem. D. Da simplicidade no vestuário das personagens, exemplificada na figura de São Pedro. Acontece aqui no quadro, mas essa simplicidade não é
uma recorrente do barroco. E do desequilíbrio, concentrando elementos composicionais em um único lado da tela. Essa está correta. Mais uma vez, observando a imagem, nós vemos que temos aqui grandes vazios, porque boa parte da composição está concentrada em uma parte da tela. Logo, essa concentração causa esse desequilíbrio. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Olá, alunos! Questão que trabalha com obras de arte. Vamos a ela? Temos aqui uma instalação. Pessoas aí passeando por essa instalação artística. Na Bienal Internacional de Arte de Curitiba, as instalações da sul-coreana Jongmon Choi, feitas a partir de fios tecidos à mão e iluminados com luz neon, revelam o interesse da artista em a. Romper com o processo de interação com o público da exposição. Errado, temos aí o público interagindo com a instalação. Logo aqui na imagem temos duas pessoas que estão observando aquilo que está sendo colocado. B. Delimitar seu público a pessoas com conhecimento acadêmico. Não temos aqui nenhum elemento que trabalhe essa questão da limitação acadêmica. C. Propor uma visão de arte mais voltada ao experimentalismo das formas. Se observarmos mais uma vez a imagem, temos aqui toda a questão do formato e da interação aqui com o público. Logo, essa alternativa está correta. D. Homenagear a técnica artesanal do bordado e do ponto cruz de origem açoriana. Não temos aqui nenhum dado dessas duas técnicas, portanto, não podemos aqui nos limitar a isso, apenas a questão dos tecidos são relevantes. E. Trabalhar com materiais sofisticados e desconhecidos do grande público. Não, os materiais não são nem sofisticados, nem desconhecidos. Estamos falando justamente ali dos fios. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Olá, alunos! Questão que trabalha a análise de uma obra de arte. Vamos a ela? Temos aqui uma imagem que ela é o Orfeu da Conceição. Temos aí a imagem de Djanira, que fez parte do cartaz aí do espetáculo de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A obra anterior ilustrou o cartaz da peça Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes, com a participação de Tom Jobim, que deu pela primeira vez lugar de destaque para os negros na dramaturgia brasileira. Os elementos do cartaz expressam uma ideia de a. Perplexidade diante do urbano. Nós não temos, na verdade, aqui elemento suficiente para pensarmos no ambiente, porque essas imagens elas são estilizadas, logo não podemos focar exatamente. B. Zoomorfização típica naturalista. Não aparecem elementos que façam com que a gente tenha aí essa ligação com as tendências naturalistas. C. Movimento e integração cultural. Se nós voltarmos aqui, percebemos aqui no cartaz toda uma ideia de movimento das personagens e de integração em vários núcleos dessa parte cultural, o que torna essa alternativa correta. D. Exploração dos prazeres diurnos. Na verdade, existe toda uma ambientação lá no cartaz que ela é noturna, o que torna essa alternativa incorreta. E. Luta contra a opressão escravista. Essa alternativa está incorreta porque o componente da escravidão ele não é abordado explicitamente na obra, embora tenhamos a referência, que ela é sim uma referência de uso dos negros dentro da peça. Logo, a alternativa C é a alternativa correta. Olá, alunos! Questão que trabalha com obras de arte. Vamos a ela? Temos aqui uma obra sem título da artista Tomie Otaki. Diante da sua pintura, o crítico vive um permanente desafio. Ou fala de pintura, ou deve recolher-se.
Com efeito, em suas telas, Tomiotaki não descreve situações vividas ou sonhadas. Não comenta nem recria a realidade à sua nossa volta. Não avança para análises sociais ou políticas. Não é nem confessional, nem autobiográfica. Assim, não é nada em que o crítico possa agarrar-se para escapar ao desafio de falar de pintura. O texto 2 dá indícios de características da obra da artista plástica Tomie Otaki, a qual, além de destacar-se por suas esculturas e gravuras, produziu pinturas como a mostrada no texto 1. Essa pintura dialoga com a estética A. Expressionista, por ressaltar os sentimentos pela distorção das formas. Temos aqui a distorção de formas como uma maneira de representar o sentimento. Isso é que era, na verdade, aí expressado pelos expressionistas, mas isso não fazia parte das intenções artísticas lá de Tomie Otaki. Portanto, o que torna essa alternativa incorreta. B. Abstracionista, por adotar a forma livre na composição da obra. Justamente temos aqui a forma livre de tal maneira que o crítico precisa falar justamente da obra em si. C. Cubista, por cultivar o figurativismo por meio de formas geométricas. Como é possível a gente entender mais uma vez lá pelo texto 2, não temos esse tipo de intencionalidade, o que torna essa alternativa incorreta. D. Surrealista, por representar cenários irracionais e subconscientes. O surrealismo ainda tem essa ideia de representação, o que já não está mais lá na obra de Tomie Otaki. E. Simbolista, por expressar a vida interior com símbolos e sugestões. Nas pinturas, Tomie Otaki ela não buscava a expressão da vida interior ou íntima. Na verdade, você tem ali toda aquela técnica focada especificamente na pintura em si, o que então torna essa alternativa também incorreta. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Hi guys, welcome to SAS TV. Hoje vamos observar um trecho de um poema da Patti Smith, uma cantora, roqueira, compositora muito famosa nos Estados Unidos. Vamos lá ao texto. Oh Raphael, guardian angel, in love and crime all things move in sevens, 7 compartments in the heart, the 7 elaborate temptations, the 7 marvelous voyages of Sinbad, Sin-bad, and the number 7 branded forever on the forehead of Cain, the first inspired man. Vamos às questões. O poema anterior evoca basicamente passagens, personagens e conceitos cristãos para a. Comprovar a existência do paraíso, que no poema é associado ao 7º céu. O poema não procura comprovar a existência do paraíso. B. Salientar que o amor e o ódio constituem a base da sociedade contemporânea. O poema até fala do amor e do delito, mas não que isso seja a base da sociedade contemporânea. C. Apontar a influência do número 7 em assuntos relacionados a amor e delito. Aí sim é a resposta correta, é a letra C. Podemos observar no texto que o texto já começa. In love and crime, all things move in sevens. Aí ele está exemplificando. Ela, Patti Smith, 7 compartments in the heart, 7 elaborate temptations, 7 marvelous voyages, and 7 branded forever. Resposta correta seria a letra C. D. Abordar temas que são motivo de preocupação como a violência. Não se trata de violência no texto. E. Mostrar a influência do Ocidente sobre o Oriente Médio, onde teve origem Sinbad. Ele não mostra essa influência, muito embora ele faz um trocadilho com Sinbad, sin, que é pecado, e bad, que é mal. Resposta correta, opção C. Hey, you! Então, você fez uma questão que tinha um cartoon, right? E nesse cartoon a gente tinha um vale, né, um mapa
sobre procrastination, né? Procrastinação. A procrastinação é o ato de você deixar, né? Você adiar alguma coisa, né? Uma delonga, né? Você deixar para lá alguma coisa, né? Adiar. Vamos lá resolver? Então, a gente tem aqui um mapa, né? A Map of Procrastination. E aí, nesse map, você pode ver que tem várias atividades que te fazem não fazer o que você tem que fazer. Então, por exemplo, você tem uma tarefa para fazer, e aí você tem o River of Excuses, né? Aqui, né? Você tem aqui o rio, né, de desculpas. Você tem City of Closet Reorganization, né? Você tem a cidade para reorganizar aqui o seu closet, né? O seu guarda-roupa. Social Media Forest, né? Você tem aqui a floresta, né, da social media, né? Toda a sua rede social. Online Shopping Cove, então você tem aqui toda o seu shopping online que te impede de fazer aquilo que você tem que fazer. E a questão pergunta justamente, né, o que você pode inferir sobre a procrastinação. Letra A. Está relacionada ao excesso de obrigações que não permite às pessoas se organizarem? Não. Então, assim, o cartoon não diz que as obrigações fazem com que as pessoas não consigam se organizar. É justamente o contrário, né? A procrastinação é o fato de você não fazer as coisas porque você fica aí, né, indo para o outro lado, né? Você vai fazer outra coisa, fica olhando sua rede social, dá um cochilinho, então você se desvirtua. Então, não é essa. Letra B. Limita-se a atividades de lazer que levam à perda do foco e concentração. Você não perde o foco e a concentração. Você não vai limitar essas atividades de lazer. Então, você não vai dizer que a procrastinação é isso, né? Você não vai perder esse foco e essa concentração. Letra C. Envolve atividades que precisam ser feitas, mas que são deixadas para depois. É justamente isso. A procrastinação são atividades que você tem que fazer, mas que você acaba deixando para depois porque você, né, se distrai. Letra D. Restringe-se a atividades online, podendo ser contornada com pausas para café e distração? Não, né? Primeiro que não são só atividades online e você não contorna com pausas para café e distração. Muito pelo contrário, se você se distrair, aí é que você não vai realizar as tarefas. E letra E. Tem a ver com a agitação dos dias atuais, que deixa as pessoas permanentemente exaustas? Não, porque você não faz o que você deve fazer. Então, o item correto é o item C. Item correto, item C. Hi guys, welcome to SAS TV. Vamos ver agora uma questão sobre pensamento binário e avaliação crítica. Good and evil, right and wrong. Are these concepts that you believe in? Yes, I do. Binary thinking could hamstring you when it comes to a critical assessment of our subjects. We need to understand the gray areas. The world is complex, I get that. I can check my judgment at the door. Considerando o contexto do diálogo, pode-se inferir que, com o uso da expressão gray areas, a personagem quis dizer que a. O pensamento binário pode levar a uma avaliação crítica das coisas. É exatamente o contrário. O pensamento binário leva a uma avaliação muito simplista das coisas. É necessário ver o que não está ali explícito. B. As nuances que existem entre os extremos devem ser consideradas. Então, a opção correta é a B, porque agora sim, para efetuar uma avaliação crítica, é preciso ver além do que está explícito nos extremos. C. O mundo é complexo e, para entendê-lo, é preciso ter uma postura binária. O mundo é muito mais complexo do que se vê através de uma postura binária. D. O lado perverso que existe em todas as pessoas precisa ser compreendido. Ele não aborda esse lado especificamente perverso que precisa ser compreendido. E. A avaliação crítica tolhe as áreas cinzas, levando a um pensamento simplista.
é exatamente o contrário, né? A avaliação crítica, ela percebe, ela analisa as áreas cinzas, evitando assim uma avaliação crítica simplista. Opção correta, letra B. Olá, alunos! Nessa questão, vamos ver um cartaz pertencente a uma campanha publicitária da UNICEF. Vamos começar. Aunque algunos hombres ven a una mujer, una niña siempre es una niña. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Denúncialo. 809-200-7393. Procuradoria General de la República, UNICEF. O cartaz anterior fez parte de uma campanha publicitária promovida pela UNICEF na República Dominicana e objetiva. Precisamos saber qual foi o objetivo do cartaz que a gente acabou de ler. O item A diz que foi explicar as causas da exploração sexual de crianças e adolescentes. B. Noticiar o crescimento da exploração sexual de crianças e adolescentes. C. Relatar o drama de crianças e adolescentes que são explorados sexualmente. D. Incentivar a denúncia dos casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. E E. Apresentar as consequências da exploração sexual de crianças e adolescentes. Se observarmos bem o cartaz, podemos ver que aqui ao final tem um número para a denúncia. O que nos faz observar que o item correto é o item D, que ele busca incentivar a denúncia dos casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Em nenhum momento ele tenta explicar as causas, ele não fala de causas, ele fala justamente dessa questão que apesar de algumas pessoas verem uma menina como uma mulher, ela continua sendo uma menina, então ele não está explicando causas nesse cartaz. Noticiar o crescimento da exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele não fala se cresceu ou se diminuiu. C. Relatar o drama de crianças e adolescentes que são explorados sexualmente. Ele não relata nenhum drama. Ele tenta, de fato, chamar nossa atenção para fazer essa denúncia. E é apresentar as consequências da exploração sexual de crianças e adolescentes. Tampouco o texto vem apresentar consequências dessa exploração sexual. Ele, de fato, nos faz prestar atenção na necessidade da denúncia. Então, o item correto é o item D, que diz incentivar a denúncia dos casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. O item correto é o item D. Olá, alunos! Nessa questão, vamos falar sobre arte e sobre Picasso. Vamos à questão. A tira deixa implícita a ideia de que A arte necessita de uma explicação discursiva para ser apreciada. B. Os artistas podem controlar os significados de suas criações. C. Os trabalhos artísticos devem ser representativos. D. O autor de uma obra é o detentor do sentido desta. E. A arte prescinde de uma mensagem única e objetiva. Voltando à tirinha, temos o seguinte: pero en ese caso, usted entendería la explicación, no el cuadro. O que é que acontece na tirinha? Existe uma pessoa que está perguntando qual o significado daquele quadro. E aí, o Picasso vai e diz que a pessoa entenderia a explicação dele, não o quadro. Por quê? Porque justamente cada pessoa entende a arte segundo a sua visão. Então, através disso, a opção correta seria o item E, quando ele diz que a arte prescinde de uma mensagem única e objetiva, ou seja, cada um de nós pode dar o significado diferente para aquela arte, porque cada um tem sua própria visão. Então, o item correto é exatamente o item E. Olá, alunos! Nessa questão, vamos falar sobre uma bactéria que está atacando olivos e almendras, ou seja, olivas e amêndoas. Vamos ler o enunciado. No fragmento, esta bacteria puede afectar no solo al olivar, sino también a otras 360 especies leñosas. A palavra em destaque tem a função de. A palavra em destaque aqui é a palavra sino. Bien? Item A. Enfatizar uma ideia dada anteriormente. Item B. Entrar em contradição com a ideia anterior. Item C. Desqualificar de forma enfática a ideia anterior.
D. Acrescentar à ideia anterior outras possibilidades. Indicar algo que se instituiu como única alternativa. Se voltamos ao texto, essa frase vai estar aqui. Esta bactéria pode afetar não solo al olivar, sino também a outras 360 espécies leñosas. Se observarmos, ele vai dizer que além do olivar, também vai afetar mais 360 espécies de outras plantas. E aí, a gente voltando para os itens, pode ver que o item correto fica sendo o item D, porque ele diz o quê? Que ele acrescenta a ideia anterior, ou seja, acrescenta aquela ideia que já afeta a olivar, acrescenta a ideia de que afeta mais 360 espécies, ou seja, outras possibilidades. Portanto, o item correto é o item D.